Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, no espaço de acordo de liderança, os organizadores do Natal da Zona Norte utilizaram o espaço para divulgar as ações do evento, que ocorre no dia 15 de dezembro, a partir das 14 horas, no Colégio Tancredo de Almeida Neves. Entre as atividades programadas estão apresentações artísticas e culturais, a chegada do Papai Noel a partir das 17 horas, com a distribuição de brinquedos, cachorro-quente, refrigerantes, balas e pirulitos. Para atender mais de 5.000 crianças, os voluntários estão organizando os 2 pedágios solidários na Praça Dante Alighieri, nos dias 7 e 14 de dezembro, das 8 às 17 horas, para arrecadar os brinquedos. O evento, que faz parte do calendário oficial do município, chega à sua 17ª edição. Já os representantes do Conselho Municipal do Idoso falaram sobre a criação do Centro de Referência às Pessoas Idosas, que pretende auxiliar em demandas sociais e econômicas. Atualmente, o município possui mais de 80.000 idosos e este espaço teria papel fundamental no atendimento psicológico e jurídico. Para viabilizar essa nova estrutura, os conselheiros estão se mobilizando para buscar verbas na consulta popular do governo do estado. Sendo assim, a população pode votar no projeto número 3 do Coré de Serra para auxiliar na destinação dos recursos. A votação pode ser realizada no site consultapopular.rs.gov.br. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram o decreto legislativo que concede o título de cidadão caxiense ao professor Wagner Peruso, através de uma preposição do vereador Zé D'Ambrós. O homenageado nasceu em Veranópolis, cresceu em Farroupilha, mas foi em Caxias do Sul que encontrou as oportunidades que moldaram a trajetória pessoal e profissional. É servidor público há mais de uma década e, na função, já foi professor de educação física e assumiu a direção da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado na comunidade do Belo Horizonte. Atualmente, com 38 anos, Wagner é diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul. Também foi votado o projeto de lei que declara de utilidade pública o Instituto Amar ao Próximo, com sede em Caxias do Sul, de autoria da vereadora Tatiane Frisso. O Instituto iniciou a trajetória em 2019 e entre as ações realizadas pela organização está o projeto Café Solidário, que consiste em atender moradores em situação de rua, o projeto Família Sem Fome, voltado à distribuição de cestas básicas para famílias necessitadas, o Mochila Solidária, que atende crianças sem condições de adquirirem materiais para estudos, o projeto Hortifruti, que tem o objetivo de distribuir frutas e legumes. O título de utilidade pública consiste em uma exigência legal para a instituição poder participar de inúmeros projetos, como parcerias com órgãos públicos municipais, institutos e fundações. Os vereadores também aprovaram o nome em 2 vias públicas no bairro Nossa Senhora da Saúde. De autoria do vereador Camiles, do PSB, foi denominado Rua Doutor Guilherme de Oliveira Lã. Já de autoria do vereador Fiuza, do Republicanos, foi denominada Rua Itacir D'Ambrós. Foi rejeitado por maioria o projeto de lei complementar que proibia as necessidades especiais, urinar e defecar, fora de banheiros da cidade, assinado pelo vereador Alexandre Bortoluz, do PP. Conforme o parlamentar, a matéria tinha como objetivo de restabelecer a ordem pública e a dignidade do cidadão caxiense, garantindo principalmente a higiene de ruas, calçadas, parques e praças. Foi aprovado 2 convênios com os municípios de Flores da Cunha e Farroupilha. Os mesmos autorizam a atuação conjunta nas estradas da divisa dos municípios, com o objetivo de otimização logística e de recursos para melhorias urbanas. Também foram aprovadas 2 permutas de imóveis para melhorias de viabilidade urbana. Os vereadores aprovaram também o projeto do Executivo que institui e regulamenta a utilização da identidade visual Curta Caxias como marca do destino turístico Caxias do Sul. Criada em 2020, a mesma estampa os materiais publicitários relacionados à promoção e divulgação da Secretaria Municipal do Turismo de Caxias do Sul. O espaço do Grande Expediente foi ocupado por 2 vereadores, Camiles, do PSB, e Juliano Valim, do PSD. Os 2 parlamentares realizaram um balanço das atividades realizadas nesse mandato no Legislativo caxiense. Camiles destacou que apresentou mais de 1.400 indicações. A participação nas comissões, como de legislação participativa e comunitária e de desenvolvimento urbano, transporte e habitação. Ressaltou o trabalho como presidente da Comissão de Acessibilidade, Inclusão Social e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que entre as conquistas estão a destinação de brinquedos adaptados em praças públicas e a remodelação dos espaços no prédio da Câmara de Vereadores. Falou com emoção sobre alguns projetos aprovados, como Quero Brincar Também e Mudas de Árvores Protegidas. Fazer um resumo, porque é meu último grande expediente.
do meu gabinete nesses 4 anos. Ao longo desses 4 anos, tive o grande privilégio de ser vereador do município de Caxias do Sul. Com muita dedicação, busquei contribuir para o desenvolvimento e as melhorias de nossa cidade, sempre com o objetivo de atender às necessidades de nossa população. Enviei mais de 1.400 indicações à Prefeitura Municipal, cobrando ações essenciais para a melhoria da infraestrutura e qualidade da vida dos caxienses. Já Juliano Valim, do PSD, falou sobre as ações do mandato na área da saúde e educação, com destaques para as conquistas de emendas parlamentares e do projeto social que auxilia do empréstimos de equipamentos hospitalares, como camas e cadeiras de roda para as pessoas de toda a Serra Gaúcha. São conquistas que de fato chamam a atenção, porque se o vereador não vai atrás, muitas vezes o deputado nem em Caxias vem, não existe. Então você tem que cobrar, trazer eles até a nossa cidade e a gente fazer essas cobranças, esses ofícios, essas indicações para que essas verbas venham. Chama-se salvar vidas, né? Porque Caxias muitas vezes não se dá por conta, às vezes nem a população de Caxias tem conhecimento, mas os hospitais atendem 49 municípios de abrangência. Então é muito vasta esses atendimentos. E não é por acaso que hoje os hospitais estão praticamente aí esgotados, lotados, a lista de espera é grande e a gente tem que estar sempre trabalhando para conseguir mais leitos, mais profissionais na área da saúde e essas verbas só vêm a somar.